O item 159 do Livro dos Médiuns nos fala que todo aquele que, num grau maior ou menor, sente a influência dos espíritos é por este fato chamado médium, sendo raro aquele no qual não se encontra sequer algum rudimento dessa faculdade. Isso significa dizer que as criaturas humanas, elas possuem o dom de possuírem essa capacidade de comunicabilidade com os espíritos em grau variado. Existem pessoas que possuem essa mediunidade num grau mais intenso e há pessoas que possuem essa mediunidade num grau mais rudimentar, que sentem menos a influência dos espíritos, enquanto que outros sentem mais. Se nós pudéssemos comparar isso com a visão, seria mais ou menos assim. Há pessoas que veem perfeitamente, há pessoas que veem com óculos, há pessoas que mesmo com óculos têm a visão reduzida, há pessoas que têm a visão muito reduzida e há pessoas que têm uma condição de visibilidade diferente, porque elas não conseguem enxergar com os olhos do corpo e precisam enxergar com os olhos da alma. Assim, existe um degradê na visão, na audição, nos vários processos que nós temos na nossa relação com o mundo corporal. E, evidentemente, trazendo essa comparação para a mediunidade, assim também existe um degradê no processo da mediunidade. Pessoas muito médiums e pessoas que têm pouca mediunidade. Isso leva, de repente, as pessoas a terem uma análise que nem sempre é muito verdadeira. A ideia de que se eu tenho muita mediunidade, é porque eu sou um espírito muito luminoso. E que se eu tenho pouca mediunidade, eu naturalmente sou um espírito pouco luminoso. E essa análise ela não é correta, porque a mediunidade ela não é atributo dos espíritos superiores. Não existe uma correlação verdadeira entre fulano é muito médium, então é um espírito superior. Fulano é pouco médium ou não sente nada, então é um espírito inferior. Não. Esse raciocínio não vale, porque eu posso encontrar pessoas que não são espíritos tão adiantados, mas que possuem uma mediunidade bastante pujante, e vice-versa. Pessoas que têm uma grandeza espiritual e que, evidentemente, não apresentam maiores expressões de mediunidade. Isso nos leva à conclusão que nós precisamos retirar da nossa tendência de análise a percepção através da qual nós seríamos, então, medidos na nossa evolução pela capacidade mediúnica que nós tivéssemos. Não funciona desse jeito, conforme falam as obras espíritas. Então, por que razão a mediunidade existe em nós? Qual é o motivo de Deus haver oportunizado aos espíritos o dom da mediunidade? Não seria ela a comprovação da nossa espiritualidade? Se não é, então a pergunta que se impõe é: por que motivo, então, o Senhor oferece aos homens o dom da mediunidade se eles não são necessariamente espíritos resolvidos? E, nesse sentido, a doutrina espírita vai comentar conosco que a mediunidade ela pode ser ofertada aos homens em função de 3 fenômenos distintos. 3 causas diferentes podem justificar o aparecimento da mediunidade nas criaturas. Essas 3 causas fundamentais para que a mediunidade surja estão dispostas na literatura espírita e são apresentadas como mediunidade de prova, mediunidade expiatória e mediunidade missionária. Por quê? Porque ela pode ser oferecida aos espíritos em 3 condições.
Vamos ver, então, que condições seriam essas que os espíritos nos apresentam. Existe um tipo de mediunidade chamado mediunidade de prova. É um tipo de mediunidade. Há pessoas que trazem essa característica. E como bem está identificado dentro da literatura espírita, provas são todas as experiências que os espíritos solicitam ou atravessam e que não possuem necessariamente um vínculo com o passado, mas que representam um experimentar, uma espécie de desafio, um desejo do espírito de alargar as suas possibilidades. Poxa, eu gostaria de, nessa encarnação, ser médico. Eu gostaria de, nessa encarnação, estudar matemática. Gostaria de, nessa encarnação, me desenvolver no campo das artes. É um desenvolvimento do espírito numa determinada área da ação, do comportamento, que essa ação não está ligada ao nosso passado. O espírito pede porque o espírito, para avançar, ele precisa dominar as diversas áreas do saber e vivenciar as experiências que a vida nos oportuniza. E pode ser que, de repente, um espírito, dentro das suas condições de compreensão da vida, diga: eu gostaria de renascer com a dignidade mais ostensiva. Não queria ter a mediunidade muito sutil. Queria ter a mediunidade mais aberta. Queria ter uma conexão maior com o mundo espiritual. E isso realmente pode ser oferecido às pessoas. O fato de ser oferecido uma mediunidade a alguém não determina que esta pessoa precise exercê-la no campo religioso, que ela tenha que ser espírita, que ela tenha que participar de uma determinada religião ou doutrina que explore, do ponto de vista religioso, as suas faculdades mediúnicas. Não necessariamente. Eu posso ser dotado de mediunidade para que eu consiga, através desse instrumento, atravessar as provas da vida com maior facilidade. Se não, vejamos. Imagine alguém que vai perder o filho durante a existência. É sabido que durante a existência corporal, em algum momento, haverá a partida de um ente querido muito próximo. Que dor lancinante existe no espírito quando ele se lança para a encarnação e tem o desafio da desencarnação dentro de casa. Assistir o esquife de um filho descer no túmulo, voltar para casa sem a presença daquele com quem você dividia a existência. Experimentar a orfandade muito cedo, em que nossa mãe e nosso pai partem para o mundo espiritual e nós ficaremos numa condição de mais fragilidade em função da ausência dos nossos tutores. Circunstâncias desse tipo poderiam provocar no indivíduo uma fragilização das suas potencialidades. Eu poderia ser um espírito que passaria por muitas dores, pela tristeza da solidão, a ausência dos meus amores, as angústias do lar desfeito pela partida de alguém tão prematuramente. Então, para que nós não enlouquecêssemos de dor, o Senhor da vida abre para nós uma janela, através da qual nós nos debruçamos e dizemos: o meu filho veio me visitar essa noite. Eu o vi. O meu pai sempre me visita quando eu estou triste. A minha mãe, é muito comum eu vê-la quando eu passo por momentos de dificuldades. Que instrumento poderoso, maravilhoso, extraordinário. Que janela espetacular o Senhor nos concedeu e que não está relacionado ao meu passado, não é uma história que tem a ver, não, você precisa ser médium
por conta de... Não, eu pedi para que eu consiga superar melhor determinadas dificuldades. Eu posso pedir essa mediunidade porque eu vou exercer a medicina. Eu gostaria muito de ter intuições para os diagnósticos na hora de atender meus pacientes, conseguir dar boas ideias para os meus enfermeiros de como cuidá-los, ter ideias de que exame pedir. Puxa, eu tendo uma mediunidade aguçada, aquelas intuições serão maravilhosas. Eu posso ser um poeta e peço para ver com a minha mediunidade assim, para que eu possa construir textos melhores. Tantas profissões seriam tão beneficiadas a partir do momento em que essas janelas da alma estivessem abertas para nós. Elas não são necessariamente vinculadas a uma história do passado. São mediunidades provacionais que acontecem conosco em função do transcurso desta existência, da história que nós trazemos conosco no presente, naquilo que eu vou viver, como se fosse uma espécie de muleta para me ajudar esse processo de reconstrução das nossas existências diante de possíveis golpes que a vida possa nos trazer. Então, a chamada mediunidade de prova, ela nos é oferecida exatamente para, digamos, aprumar as nossas vidas, para que eu não me sinta solitário com a partida dos meus amados, para que eu tenha melhores intuições na minha profissão, e até para que eu exerça uma atividade religiosa, para que eu seja um bom padre, um bom pastor, um orador espírita, um rabino, um sacerdote budista, ou sei lá, de repente, um líder espiritual, um psicólogo, alguém que precisa ter intuições para conduzir o raciocínio, para construir ideias. Poxa, como seria bom se Deus me concedesse o dom de ter a mediunidade dessa forma. Essa é, assim, a mediunidade de prova. Mas nós não temos só ela. Nós temos também uma outra mediunidade. Nós temos a mediunidade de provas, a mediunidade provacional, e temos a mediunidade expiatória. Bem, na mediunidade expiatória, a condição é diferente. Eu não estou recebendo a mediunidade em função do meu presente, em função de algo que vai acontecer nessa existência e que eu posso ser útil, pode me ser útil no desempenho da minha profissão, da minha vida, das histórias que eu vou ter. Mas a mediunidade expiatória é diferente. A mediunidade expiatória, assim chamada, ela tem a ver com o nosso passado. Ela está trançada com o meu ontem. Ela faz parte de um planejamento no qual os mentores dizem: é muito importante para você que você vá para o mundo corporal com a janela da mediunidade aberta. Porque através dessa janela, nós conseguiremos fazer com que você tenha disciplina para não cair nas mesmas pedras que tropeçou no passado. No passado. Quantas coisas equivocadas eu fiz. Eu fiz muita bobagem. E eu tenho uma quantidade enorme de perseguidores. Espíritos de diversas ordens que me perseguem pelo meu passado, que tentam acessar a minha mente e que procuram, de alguma maneira, interferir na minha vida. E os espíritos dizem: você renascerá médium. Mas eles querem me perturbar para que você se equilibre. Porque se você não vier com mediunidade, você vai andar nos ambientes loucos que você andava e vai dizer: eu não sinto nada. Eu mato pessoas,
eu roubo pessoas, eu faço atos de crueldade, não sinto um pingo de remorso e nem me sinto mal. Por quê? Porque eu nem percebo as perturbações que eu tenho. Mas quando nós nascemos com as nossas faculdades mediúnicas abertas e possuímos um lastro de perturbação na nossa história pregressa, quando nós nos aproximamos dos ambientes que são perturbadores, dizemos: eu não quero ficar aqui, eu não suporto esse ambiente. Quando eu venho para a noite, quando a luz apaga numa boate, eu me sinto mal, eu não gosto do barulho alto da música, as pessoas bebendo, rindo, vai me dando um processo de depressão, eu quero fugir, eu não quero ficar aqui, eu não suporto esse ambiente, eu não aguento. Por quê? Porque essa janela foi dada exatamente para refrear o indivíduo, para que através dela nós não façamos o avançar das nossas existências na direção equivocada que a vida pode nos conduzir. Oh, meu Deus! Essa mediunidade, ela tem um poder extraordinário de ser o freio de mão das nossas existências, para que eu sinta, isso aqui não me faz bem. Quando eu entro nesse ambiente, eu sinto que eu me modifico. Eu sinto que eu me perturbo, eu sinto que eu fico mais irritado, mais incomodado. Eu sinto que eu não devo voltar aqui. Eu percebo as entidades espirituais que me visitam no sonho, que pegam no meu pescoço, que não me deixam dormir. Então, a mediunidade do tipo expiatória é uma mediunidade que ela serve como um instrumento para bloquear a reincidência. Porque ao perceber que os passos equivocados que dou não me conduzem a condições de felicidade e de paz interior, o indivíduo se disciplina e diz: eu não posso fazer isso não. Vocês podem ir, mas eu não vou. Eu não consigo ir. Então, nós temos a mediunidade provacional, que nos é oferecida sem uma história do passado, e temos também a mediunidade expiatória, que está relacionada com os meus delitos do ontem. Fica muito claro que nessa expiatória, a mediunidade é oferecida para nós não porque somos almas resolvidas, ao contrário, porque somos almas devedoras. E essa mediunidade pode ser um instrumento para impulsionar o meu progresso. Se eu devo muito pela mediunidade, quem sabe eu não possa exercê-la para conseguir resolver o meu passado, servir de médium para as entidades que se perderam através das minhas mãos e que hoje se manifestam e que são atendidas numa reunião mediúnica, exatamente porque eu me presto ao serviço de ser o médium para atendê-las. Quem sabe não sou eu um suicida do passado, que renasço hoje com a condição da mediunidade, exatamente para que eu dê passividade a vários espíritos que sejam suicidas, para que assistindo, vendo, vivenciando, experimentando as dores, as angústias, as decepções dos espíritos suicidas, isso refreie em mim os impulsos de repetir o ato do passado na existência atual. Dizem os espíritos que nós temos uma tendência danada de repetir no presente aquilo que já cometemos em outras existências. Assim, portanto, se eu sou alguém que renasço na condição de médium, porque no passado eu fui um suicida, essa mediunidade me é oferecida para que eu consiga, sim, através desse recurso, ver a minha própria história e me sentir fortalecido para que eu não cometa o mesmo desatino no presente. Acontece um fortalecimento dos meus propósitos superiores, porque eu assisto com muita frequência nas minhas manifestações mediúnicas a presença de entidades que falam de como elas estão após haverem cometido o suicídio. Bom, mas não são só duas, né? Nós temos as mediunidades que são provacionais, oferecidas por uma circunstância da própria existência.
nós temos as mediunidades que são, do ponto de vista espiritual, expiatória, porque estão ligadas a processos expiatórios, por isso assim. Mas temos um terceiro e último tipo, que não é tão comum na Terra. Ela não é assim tão frequente, mas é a chamada mediunidade missionária. Não tem uma característica expiatória, nem provacional. Espíritos que recebem determinados dons de percepção espiritual para o serviço no bem. São almas que possuem as suas mentes como comportas abertas para os céus. E, através dos canais mediúnicos que possuem, trazem às criaturas humanas textos, mensagens, palavras de conforto, de consolo, de esclarecimento, permitindo às criaturas com que, através desse instrumento, desse médium, as suas vidas possam ser transformadas. Eles não estão necessariamente também em reuniões mediúnicas. Alguns estão, mas outros não estão. São escritores, pensadores, filósofos, professores, educadores, religiosos de diversas denominações, médiuns espíritas, oradores espíritas, pessoas distantes da religião, outras mais próximas da religião, mas que possuem essa capacidade de lidar com o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos. Assim, portanto, nós vamos encontrar dentro desse cenário 3 modelos diferentes de fenômenos mediúnicos, onde se pode perceber que a mediunidade não é necessariamente uma característica só para espíritos evoluídos. Se a mediunidade é missionária, sim, é um espírito que já tem uma grande evolução e por isso ele vem em forma de sacrifício, em forma de amor, para deixar um exemplo. Se ela é uma mediunidade expiatória, é um indicativo de que é uma alma com ainda muitos conflitos e que a mediunidade lhe é dada não como mérito, mas como necessidade para que ela se corrija. E se a mediunidade é provacional, está no meio termo. Espírito que ainda não tem necessariamente uma necessidade de vir assim, mas que ele pede para que ele consiga exercer melhor os seus dons mediúnicos. Tudo seria fácil se tudo fosse simples dessa forma. Mas nem sempre assim a gente sabe lidar com esse recurso. O que acontece com muita frequência, e independente de essa mediunidade ser provacional, ou ela ser missionária, ou ela ser uma mediunidade que a gente possa caracterizá-la como sendo uma mediunidade do tipo expiatória, independente de onde ela tenha vindo, muitas vezes aquele que atravessa o processo da sensibilidade espiritual experimenta bastante de sabores. Que sabores que experimento? Bom, analisando o processo dos fenômenos mediúnicos que estão relatados na literatura espírita, nós somos capazes de perceber que existem várias expressões de mediunidade, que nós poderíamos dizer que são 9 ao todo. Nós temos 3 tipos de mediunidade, que a gente pode dizer que são as mediunidades perturbadas, muito típicas de processos expiatórios. Eu nem sei lidar com a minha mediunidade e, por isso, eu acabo me atrapalhando. Esses 3 tipos de mediunidade perturbada são legítimos, são mediunidades reais, indivíduos que são dotados dessa mediunidade, mas eles não sabem lidar com ela. E eles cometem, dentro desse cenário, 3 formas diferentes de expressar essa mediunidade perturbada. A primeira delas, a mediunidade maléfica, que é aquela no qual a pessoa exerce a mediunidade, que é legítima, é verdadeira, não é fingimento, é uma mediunidade real, mas para fazer o mal às pessoas.
Meu Deus! Quantas lágrimas se escondem por trás daqueles que utilizam desse recurso para prejudicar os seus irmãos. A mediunidade maléfica é exatamente a compreensão do uso desse recurso para manipular entidades no mundo espiritual, para que elas sirvam a um propósito de perturbação, como se fossem obsessores de encomenda. Nem sempre conseguirão seus intentos, porque dependerá daquele que está sendo perturbado de oferecer campo para que a perturbação se estabeleça. Mas mesmo assim, é um processo de profunda infelicidade e que gerará para aquele que está envolvido nesse processo dores e lágrimas profundas, porque pelo exercício da mediunidade tropeçou e se condenou a vícios e a sevícias no mundo espiritual após a sua desencarnação, pelo uso das entidades perturbadoras das quais ele se serviu durante a existência física. Quando nós exercemos a mediunidade dessa forma, nós nos condenamos a processos profundamente dolorosos de muitas lágrimas. Um segundo modelo de mediunidade também perturbada que existe e que gera muitas dores para a criatura são os fenômenos expressos num segundo modelo dessa classe, que são a mediunidade paga, em que o indivíduo não está fazendo mal, mas ele está cobrando para fazer. Ele se utiliza da mediunidade como meio de vida. Pode ser legítimo ou pode ser falso, mas ele se prevalece desse recurso para ganhar benefícios, para ganhar algum tipo de prestígio, ou dinheiro, ou presentes. Cria instituições das quais ele se mantém a partir dos recursos que ele obtém por essa via. Exercer a mediunidade através desse objetivo é condenar-se a um processo de lágrimas também muito profundo, gerado pelo nosso próprio livre-arbítrio, pelo equívoco na forma de nós trabalharmos um recurso que nos foi dado de graça e que de graça deveria ser utilizado e sempre a serviço do próximo, a serviço do bem, sem nenhum tipo de interesse pessoal. O terceiro e último tipo de mediunidade perturbada que se tem é a mediunidade que ela não é maléfica necessariamente, ela não é paga necessariamente, mas é uma mediunidade que se serve da fascinação. Espíritos mentirosos se aproximam de nós, utilizam da nossa mediunidade, mistificam, mentem, utilizam das nossas faculdades e nós caímos em processos de fascinação, oferecendo doutrinas equivocadas, mensagens tortas, acreditamos em falsas verdades e nos projetamos num conjunto de enlouquecimentos pela nossa vocação de acreditarmos em todas as coisas sem submeter as mensagens que recebemos ao crivo da razão. A mediunidade chamada mediunidade que sofre a mistificação do espírito leva a um processo de profunda perturbação. E quantas lágrimas aguardam todos aqueles de nós que exercemos a mediunidade dentro desse cenário de dor, de sofrimento, de equívocos em que, pelas nossas ilusões, nós nos perdemos e empurramos para o mesmo abismo aqueles que nos seguem e que se tornam muitas vezes fanáticos, criando doutrinas, criando práticas exóticas que levam ao enlouquecimento, à ruptura com a realidade de muitos indivíduos, exatamente pela mistificação que determinados espíritos fazem em médiuns que não se guardam, que não se cuidam e que, vítimas da sua vaidade, do seu personalismo, da falta de estudo e de estar junto com outros para o exercício de suas faculdades, acabam se lançando de maneira muito equivocada na trilha dolorosa, extremamente triste das mediunidades relacionadas aos processos de mistificação do espírito. Num segundo pacote de mediunidades que também trazem para nós dificuldades, mas já não trazem tantas lágrimas como se poderia trazer no primeiro grupo,
mas trazem, na verdade, a pouca possibilidade de aproveitamento da mediunidade que temos. Nós vamos encontrar outros 3 tipos de mediunidade. Elas não estão necessariamente em lágrimas, mas muitas vezes as lágrimas permeiam essa prática da mediunidade. Uma delas é a chamada mediunidade expiatória. É a mediunidade que nós temos em que a gente não consegue produzir muita coisa. É uma mediunidade muito perturbada. A gente não dorme, existe processo de perturbação na minha casa, eu vejo os espíritos interagem dentro do meu lar, eu vejo eles durante a noite no meu sono, eles falam no meu ouvido, eu sinto a mão na minha garganta, e aí fenômenos dessa ordem, que vão além do processo da obsessão em si, mas eu estou percebendo os espíritos, porque a obsessão, ela também tem raízes na mediunidade. Mas nem sempre o obsidiado vê os espíritos, ouve os espíritos, convive na presença deles. Existem muitos companheiros que experimentam a perturbação da chamada obsessão, mas eles não percebem os espíritos, não sabem nem que espíritos existem. Aqui não. Aqui a mediunidade nitidamente é perceptível. Eu digo, meu Deus, eu queria um sossego na minha vida, muita perturbação na minha casa. Os espíritos não saem de lá, eles ficam na minha casa. Eles são assim, consegue descrevê-los fisicamente. Processos dolorosos que são relacionados a fenômenos expiatórios da mediunidade perturbada, que conduz muitos de nós a arrastarmos, às vezes, existências inteiras em processos de perturbação. De outras vezes, necessita de um atendimento espiritual, do acolhimento na casa espírita, para que essas lágrimas e essas dores que advêm desse processo possam ser tratadas. Um outro tipo de mediunidade também desse grupo, que não chega a gerar tantas lágrimas, mas pode gerar sofrimento também, é a mediunidade por curiosidade. É uma mediunidade fútil, que as pessoas se reúnem para brincar de mediunidade, não tem interesses maiores, não tem buscas superiores, não tem nada. Eu quero é brincar, fazer perguntas tolas, me divertir, me perder nos aspectos plenamente banais da existência, fazer perguntas tolas. E, às vezes, até nos iludimos com elas. Entidades levianas e brincalhonas podem se aproximar dessa nossa curiosidade e produzir respostas profundamente infelizes, jogando pessoas contra pessoas, gerando lágrimas e muito sofrimento. Então, até mesmo a mediunidade por curiosidade, que em princípio pode não necessariamente conduzir as criaturas a um processo de dor diretamente, pode também provocar sofrimentos dessa ordem. E fechando esse terceiro grupo de mediunidade que pode gerar lágrimas, não está em lágrimas como o primeiro grupo, mas pode gerar lágrimas, nós temos essas 3 expressões: a mediunidade perturbada, a mediunidade por curiosidade e o mediunismo, que é a prática mediúnica cheia de rituais, cheia de paramentos, cheia de liturgias, com objetos desnecessários e que conduzem a nós para uma visão de culto externo e não de mudança interior. Uma prática que, de certa maneira, nos faz procurar com que o exercício da nossa mediunidade ocorra dentro de uma perspectiva em que nós precisamos, evidentemente, ter uma determinada liturgia para nos comunicarmos e esquecemos de mudar. Escolhemos tipos de roupa, forma de nos vestir, do calçado, da disposição das pessoas, e aquilo que é essencial, que é a mudança do homem, nem sempre acontece, e quando desencarnamos, percebemos o tempo que perdemos e choramos as oportunidades perdidas, transformando essa também numa mediunidade em lágrimas. Mas assim como existe a mediunidade em lágrimas,
existe a mediunidade sem lágrimas. Mediunidade sem lágrimas, que serve de título para a obra de Eliseu Rigonati, que trata de 3 expressões da mediunidade que não levam lágrimas ao coração humano. São as 3 últimas que nós temos para tratar na nossa noite de hoje. A primeira, já pouco utilizada dentro do movimento espírita, mas que fez muitas reuniões no passado, a mediunidade de caráter científico, investigatória, para tentar descobrir o fenômeno, estudar a mediunidade, entender como é que ele se passa. É uma mediunidade produtiva. Ela é interessante, porque ela revela e comprova a existência da vida após a morte. Ela atesta de maneira cabal que sim, existe a continuidade do existir, e isso é fundamental para aqueles que têm sede de ciência e vêm, portanto, arrombar as portas do ateísmo, levando a convicção da imortalidade para as academias que resistem à tentativa de aceitar a existência da vida após aquilo que chamamos de morte. Essa mediunidade é muito interessante, mas ela pode ser melhor aproveitada se nós trabalhássemos com um outro tipo de mediunidade, a qual Eliseu Rigonati trabalha de maneira muito detalhada na obra que ele tem, Mediunidade Sem Lágrimas, falando sobre a mediunidade com Jesus, que é o exercício da mediunidade no entendimento daquilo que a doutrina espírita nos oferece. Se ela é uma mediunidade provacional, com Jesus, ela se torna produtiva no bem. Se ela é uma mediunidade expiatória, ainda que expiatória com Jesus, ela se torna produtiva no bem, porque mesmo com os meus conflitos do ontem, a iluminação pela evangelização do médium faz com que ele consiga produzir coisas extraordinárias. E o que dizer daqueles que já são espíritos de uma elevada condição espiritual e que renascem para o trabalho com Jesus? Para aqueles que têm mediunidade provacional e expiatória, nós dizemos mediunidade com Jesus. Mas para aqueles que entregam as suas vidas de maneira bastante significativa ao exercício da mediunidade, renunciando aos seus interesses para o cumprimento de sua tarefa, há um nome específico trabalhado na literatura espírita chamado de mediunato. É quando eu destino minha vida de maneira prioritária para servir de instrumento para a comunicação dos espíritos. Para estes, não haverá lágrimas. Não há lágrimas, não há mediunidade com lágrimas na medida em que os nossos corações estão voltados para viver os ensinamentos de Jesus. Assim, portanto, seja a mediunidade em lágrimas, que nós muitas vezes temos em função dos nossos conflitos, ou seja a mediunidade sem lágrimas, o Cristo estará sempre disposto a oferecer a nós a instrumentação necessária para transformar em lágrimas naquela que é sem lágrimas e transformar aquela que já é sem lágrimas num exercício de mediunato para que nós nos entreguemos de maneira resoluta ao propósito do bem ao qual todos estamos comprometidos.